Nós vamos então hoje falar sobre moléculas cheias de energia, moléculas enérgicas e, sobretudo, os fenómenos de emissão luminosa que resultam dessa energia que as moléculas adquirem de várias formas. Para isso, uma vez que a luz é um dos aspectos centrais da nossa apresentação, vamos passar muito rapidamente em revista alguns aspectos sobre a luz, caracterização da luz. E o que é a luz? Bom, podemos pensar alguém que tenha vivido há 5.000 anos, que observasse apenas a natureza, que ideia que formaria da luz? Bom, e uma das primeiras noções que nós podemos formar da luz, apenas por observação dos fenómenos naturais, é a da propagação em linha reta, que, por exemplo, se observa quando o Sol está parcialmente ou está oculto por nuvens e nós vemos aqueles raios que são chamados raios crepusculares e nos sugerem imediatamente a propagação em linha reta. Claro que há aqui um aspecto subtil, é que para nós vermos aqueles raios, quer dizer que aquela luz tem que chegar aos nossos olhos, portanto, ela tem que ser difundida pelas moléculas da atmosfera. Bom, e nós de facto encontramos esta representação desde logo nas imagens religiosas, por exemplo, que há tantas aqui em Beja, chamados resplendores, temos aquela irradiação de luz e também, talvez nunca tenham pensado nisso, mas as próprias coroas também, porque tínhamos que atribuir um caráter muito especial aos reis, não é verdade? Eram inicialmente designados por Deus, portanto têm também aquela irradiação e as primeiras coroas também tinham exatamente essa forma. Bom, claro que, por exemplo, em Portugal a última dinastia já não teve coroa, é um aspecto que podem investigar e que também está relacionado aqui com o Alentejo. Bom, nós vamos então passar rapidamente em revista. Esta ideia da propagação em linha reta da luz leva imediatamente à noção de que a luz seria constituída por partículas. Mas são umas partículas especiais, partículas ditas imateriais, porque nós não conseguimos agarrar um raio de luz na mão, não é? Desaparece. Portanto, não são partículas materiais. E a matéria também, desde a Antiguidade, existiu a noção de que era constituída por partículas e esta noção da luz e da matéria serem constituídas por partículas persistiu até o início do século XVIII, nomeadamente com Newton, que escreveu um tratado muito importante de óptica em que ele ainda faz todo o seu tratamento e que é excepcional, ainda hoje se lê com grande prazer, o Tratado de Newton. Do ponto de vista experimental, com os meios que ele dispunha, não era possível fazer melhor, mas todo o seu tratamento ainda é baseado nesta noção da luz constituída por partículas. No entanto, um contemporâneo, Huygens, defendeu, baseado numa analogia com o som, que a luz seria, na realidade, um fenómeno ondulatório. E depois este aspecto acabou por triunfar no século XIX. Vários cientistas desenvolveram a teoria ondulatória, Young, Fresnel, mas não sabia que ondulações eram essas, até que Maxwell desenvolveu a teoria do campo eletromagnético, em que unificou eletricidade e magnetismo, e das suas equações resulta também que a própria luz é um fenómeno eletromagnético, e isto foi demonstrado experimentalmente, por exemplo, por Hertz. Bom, chegamos ao século XX e há uma reviravolta, uma certa reviravolta, porque o aspecto corpuscular da luz volta a aparecer, nomeadamente com o efeito fotoelétrico, como alguns já terão estudado, e, portanto, a luz, de facto, é uma entidade mais complexa, não é nem um conjunto de partículas, nem uma onda, enfim, Bohr fez uma unificação desses dois aspectos e, depois disso, já houve também mais desenvolvimentos. Mas nós, para o que vamos apresentar aqui, é suficiente considerarmos que a luz, em determinadas circunstâncias, se comporta como um conjunto de partículas, que, como vocês saberão, é um conceito que está ligado ao conceito de fotão, essas partículas chamadas fotões. Esse nome foi proposto por alguém que todos conhecem neste momento, suponho eu, mesmo os do 10º, Lewis, um químico físico americano, foi o pai do nome fotão, para as partículas de luz. Mas, noutros fenómenos, basta-nos considerar que é, de facto, uma onda eletromagnética. Bom, quais são, então, os parâmetros que nós utilizamos para caracterizar a luz? Em primeiro lugar, agora, em termos da onda eletromagnética, será o seu comprimento de onda ou a sua frequência, que estão relacionados, como sabem. Outro parâmetro
a intensidade, é fácil pensarmos agora num conjunto de fotões. Um feixe será tanto mais intenso quanto mais fotões tiver por unidade de área e por unidade de tempo. E um terceiro parâmetro, que é o mais subtil, é a polarização. Este parâmetro, iremos aqui ver uma pequena demonstração sobre ele, já de seguida. Voltando à frequência e ao comprimento de onda, qual é a relação que existe entre estas duas grandezas? Qual é a relação entre o lambda e o nu? São inversamente proporcionais, não é? Lambda nu igual a C. E este parâmetro define-nos aquilo que se chama o espectro eletromagnético, que é o conjunto de todas as frequências ou de todos os comprimentos de onda possíveis, e isto cobre muitas ordens de grandeza. Mas hoje aqui interessa-nos uma pequenina parte do espectro eletromagnético, que é a chamada região óptica do espectro, e que vai do infravermelho até ao ultravioleta. Como veem aqui, portanto, temos o infravermelho, visível e ultravioleta. Depois, quer o infravermelho, quer o visível, quer o ultravioleta, se dividem em sub-regiões. E a região visível do espectro eletromagnético não tem nada de especial do ponto de vista físico que a caracterize, simplesmente é aquele pequeno intervalo do espectro ao qual nós somos mais sensíveis e que conseguimos ver. Aliás, é bastante interessante saber porque é que nós conseguimos só ver neste intervalo e não noutros, embora também sejamos sensíveis a outro tipo de radiações, com outros comprimentos de onda, mas não são visíveis normalmente. E uma parte, aqui o limite do infravermelho, resulta da resposta dos nossos receptores, que estão na retina. A parte aqui do ultravioleta é mais curiosa, porque os nossos receptores, em princípio, conseguem responder muito mais para trás no ultravioleta, mas temos um mecanismo de proteção e que melhora também a focagem do olho e que corta esses comprimentos de onda, e isso é devido àquela lente que nós temos no olho, que é o cristalino, e que nos vai definir este limite entre o violeta e o ultravioleta. Antigamente as pessoas tinham uma doença que acontece muitas vezes com a idade, que são as cataratas, em que esse cristalino se torna opaco e era-lhes retirado o cristalino e não era colocado nada no olho. E essas pessoas passavam a ver no ultravioleta também. Bom, qual é que é a cor do ultravioleta? É uma pergunta que nós podemos fazer. É, de acordo com quem já ouviu, e também depois é possível demonstrar isso, é azul, aproximadamente azul com os tons de violeta. Curiosamente, nós poderíamos pensar que ainda era um violeta mais marcado, mas não é, porque um dos receptores que nós temos que responde ao azul também vai responder depois no ultravioleta. Bom, a intensidade, como eu já vos disse, é fácil de entender se pensarmos em fotões, portanto, será N vezes HNU. HNU é a energia de cada fotão e N será, portanto, o número de fotões por unidade de área e por unidade de tempo. Finalmente, a polarização. A polarização é o tal aspecto mais subtil. Nós praticamente não somos sensíveis à polarização, embora seja possível distinguir a polarização da luz em determinadas circunstâncias, mas não é simples e temos então que nos servir de alguns subterfúgios para poder destacar esse aspecto da luz, que é também importante. E este aspecto da polarização pode ser entendido a partir da onda eletromagnética, que também, como alguns já terão estudado, a luz pode ser entendida como, ou pelo menos no caso mais simples, da onda chamada plana. Temos a direção de propagação e perpendicular a essa direção de propagação e perpendiculares entre si, temos dois vetores oscilantes, um é o campo elétrico, o outro é o campo magnético, e a polarização acontece, no caso mais simples, que é chamada polarização linear, quando esse plano de oscilação do campo elétrico é bem definido. E é isso que eu vou agora demonstrar aqui. Tenho aqui, portanto, uma fonte de radiação que não é polarizada. Tenho aqui dois pedaços de uma transparência em que imprimi um bocado de tinta preta e é claro que eles vão absorver, esta tinta vai absorver uma parte da radiação e, portanto, aparece ali no ecrã uma zona mais escura. Se eu sobrepuser uma à outra, a zona de sobreposição ainda é mais escura, porque temos um efeito duplo. E agora, se eu rodar uma em relação à outra, a intensidade da zona de sobreposição não se altera. Mas, se eu agora utilizar dois filtros polarizadores, que têm essa característica de selecionar apenas uma direção de polarização,
acontece uma coisa interessante. Isto é tirado de uns óculos de sol com polarizadores. Estão a ver aqui na zona de sobreposição a transmissão varia, a intensidade da transmissão varia com o ângulo que os dois filtros fazem um em relação ao outro. De facto, a intensidade varia com o quadrado do cosseno do ângulo. Tem aqui exatamente a mesma coisa. A direção de polarização está marcada. Aqui, quando estão paralelos, eles deixam passar praticamente a mesma intensidade. O facto de eu colocar o segundo em cima do primeiro não altera praticamente a intensidade, porque o que o primeiro deixa passar, o segundo também deixa passar. Mas se eu agora rodar, então tenho a tal variação com o cosseno quadrado do ângulo, e agora estão a ver que eles estão a 90 graus, e o que o primeiro deixa passar, o segundo não deixa, e portanto temos uma extinção quase total. E isto tem muitas utilizações, este fenómeno da polarização da radiação, embora não seja algo que nos seja muito familiar no dia-a-dia, mas nós vamos passar agora então para outro assunto. Vamos deixar este ponto e vamos começar por falar da difusão da luz. Se quiserem, a interação mais simples da radiação com a matéria é a difusão. Se pensarem num feixe de radiação, vai interatuar, por exemplo, com partículas ou com moléculas e é desviado da sua direção inicial. Chama-se isto difusão ou também dispersão. E é um fenómeno que é o mais simples de entender. Não há absorção, há apenas um desvio e está presente no nosso dia-a-dia. Por exemplo, a cor do leite, o leite branco, resulta de quê? A luz, quando incide no leite, o leite é constituído por gotículas de gordura e essas gotículas de gordura vão difundir a luz. É o que acontece também com a tinta branca. Portanto, temos esta aparência esbranquiçada. E também a observamos nas nuvens, precisamente pela mesma razão. As nuvens normalmente são constituídas por gotículas de água e vão difundir a radiação e têm, portanto, aquela aparência esbranquiçada. Difundem todos os comprimentos de onda de uma forma quase igual e, portanto, se tivermos uma luz incidente que é quase branca, a luz que nos é devolvida também é quase branca. A cor do céu também é devida à difusão da luz do Sol. No entanto, agora esta difusão, e isto foi uma coisa que só foi entendida há um século e pouco, é resultado de difusão pelas moléculas. E quando os difusores da luz são muito menores do que o comprimento de onda da radiação, a situação altera-se radicalmente. Deixamos de ter aquela cor branca, porque agora os difusores respondem mais aos comprimentos de onda mais curtos. E então temos o azul do céu. E também o Sol, quando está próximo do horizonte, fica avermelhado pela mesma razão. Há até um país que tem o Sol na sua bandeira. Qual é? Que é o país do Sol nascente, não é? Portanto, temos precisamente ali o Sol a sofrer o efeito da difusão pela nossa atmosfera. Bom, esta difusão chama-se difusão de Rayleigh e está aqui esquematizada. Temos, portanto, ali o Sol. Radiação solar, para simplificar, vamos considerar só 3 cores. Azul, comprimento de onda mais curto. Verde, intermédio. Vermelho, mais longo. O que é que acontece quando a radiação encontra uma molécula da atmosfera? Há uma difusão, uma parte da radiação é desviada, a outra segue em frente. Aqui está muito exagerado porque a probabilidade de se dar a difusão é muito pequena. E o ar parece-nos perfeitamente transparente. O ar desta sala, nós não estamos a ver aqui a difusão, embora ela esteja a acontecer, porque tem uma probabilidade pequena. E só se torna importante quando temos trajetos da ordem de dezenas de quilómetros. Mas temos então este aspecto especial quando o difusor é muito mais pequeno que o comprimento de onda, é que a radiação que é mais difundida é a que tem menor comprimento de onda. Estão a ver ali a seta azul é a maior. Portanto, está representado desta forma e, claro, se o que é mais difundido é o azul, então o que é mais transmitido é o vermelho. Bom, isto pode acontecer mais do que uma vez, mas então se nós estivermos a olhar para o céu numa direção em que não esteja o Sol, então o que vamos ver é a radiação difundida e, portanto, tem uma dominante azul. Pelo contrário, se estivermos a olhar para o Sol, então aquela que é mais transmitida é o vermelho. Bom, claro que aqui agora podemos perguntar duas coisas. Em primeiro lugar, porque é que o Sol não é vermelho durante todo o dia?
E outra pergunta é, por que razão, então se a difusão é tanto mais importante quanto menor o comprimento de onda, a seguir ao azul ainda temos o violeta. Porque é que, então, o céu não é violeta? Bom, para percebermos isso, temos que falar um pouco da nossa atmosfera e nós fazemos aqui uma imagem em que aparecem precisamente essas duas componentes e dois versos de um poema famoso de Mário de Sá Carneiro, um pouco mais de sol e eu era brasa, e um pouco mais de azul e eu era além. Portanto, temos aqui esta associação do vermelho da brasa ao sol, e iremos falar um pouco mais sobre isto, sobre as brasas, e do azul à distância, precisamente porque temos a difusão. Bom, então a nossa atmosfera é constituída essencialmente por dois gases, quais são? O N2, azoto ou nitrogênio, e oxigênio, não é? E depois temos uma série de constituintes minoritários que são muito importantes. Logo a seguir, qual é que é? Vapor de água também, que é importantíssimo. Bom, mas a nossa atmosfera é uma camada muito ténue em torno do nosso planeta. A densidade vai diminuindo progressivamente com a altitude, mas para efeitos ópticos, efeitos que nós vamos discutir aqui, podemos dizer que tem aproximadamente uma espessura de 50 km. Na realidade, isto não é verdade, porque ela continua a diminuir cada vez mais a densidade, mas mais de 99% da massa da atmosfera está contida nestes primeiros 50 km. E então, se agora compararmos esta espessura com a Terra, à escala, a Terra tem um raio médio de 6.400 km, aproximadamente, estão a ver que é uma película finíssima. Mas a nossa atmosfera é muito ténue, é uma película finíssima, mas é importantíssima para nós por muitas razões. Mas então o que é que acontece agora em termos desta questão da cor do Sol? Bom, o que acontece é que, se nós colocarmos ali duas situações extremas, o Sol a pino, na vertical do lugar, que aqui para Portugal não acontece, mas aproxima-se disso no verão, e o Sol quando está próximo do horizonte. O que é que nós vemos imediatamente deste diagrama? Que, quando o Sol está na vertical do lugar, a trajetória da radiação através da atmosfera é de os tais 50 km, aproximadamente. Mas se ele estiver próximo do horizonte, já vamos ter cerca de 800 km. E então, a possibilidade de haver difusão da luz é muito maior. E é por esta razão que o Sol só é avermelhado quando está próximo do horizonte. Também é por esta razão que os dermatologistas vos dizem sempre não se ponham ao sol na praia nas horas de maior calor, não é por estar calor, é precisamente porque o trajeto da radiação através da atmosfera é menor e, portanto, a camada de ozono também vai filtrar menos o ultravioleta. Ainda relacionado com a difusão, muitas vezes nós vemos imagens deste tipo. Aqui temos uma central, que é a central do Ribatejo, e vemos ali aquela espécie de fumo a sair das torres de arrefecimento. Porquê é que temos aquela aparência? Bom, que muitas vezes é associada à poluição. Bom, não é poluição nenhuma, é vapor de água, é o que se costuma dizer. Bom, mas há aqui um pequeno aspecto que nós agora já vimos, que é a difusão da luz. A difusão é importante quando temos gotículas. Se forem moléculas, quase que não se vê, precisamos de dezenas de quilómetros para ela ter algum efeito. Então, de facto, aqui o que é que nós estamos a ver? Estamos a ver é gotículas de água líquida, porque o vapor não se vê. O vapor é gasoso, portanto, não tem difusão nenhuma significativa. É um abuso de linguagem nós dizermos que é o vapor, porque não é vapor, já tem que ser água no estado líquido. Bom, e então agora vamos passar ao essencial da apresentação, que é a absorção e a emissão de luz, sobretudo a emissão. Vamos fazer aqui várias demonstrações. Há três fenómenos importantes, os chamados processos radiativos, porque envolvem radiação. O primeiro é a absorção de radiação, também já conhecem isto, pelo menos do átomo de hidrogênio. Tem um estado de energia inferior, um estado de energia superior, e por absorção de um fóton, a molécula ou o átomo passa de um para o outro, porque há conservação da energia, portanto, se ela absorveu um fóton com energia HNU, então teve que passar para um estado com mais energia, portanto, ficou o tal átomo ou a tal molécula enérgica. E depois, esses estados excitados são sempre estados instáveis. As moléculas e os átomos nunca se aguentam muito tempo. Nesses estados, precisamente, estão cheios de energia e então vão libertar essa energia de várias formas. A mais interessante para nós é a que se faz por um processo radiativo, ou seja, há outra vez a emissão de um fóton. Esse processo pode ser ou espontâneo, portanto o átomo ou a molécula de repente lembra-se e emite um fóton, chama-se emissão espontânea, ou então pode ser induzido por um outro fóton
exatamente com a mesma frequência e chama-se emissão estimulada. Para este processo se dar no visível, precisamos de ter muitos fotões no meio. Portanto, isto normalmente não acontece, exceto num caso especial que são os lasers, porque dentro da cavidade dos lasers a densidade de radiação é de tal maneira elevada que a emissão estimulada é predominante. É muito mais importante do que a espontânea. Mas para os fenómenos que nós vamos descrever aqui hoje, é o contrário, vamos falar praticamente só de emissão espontânea. Bom, então, a molécula ou o átomo no estado excitado pode sofrer uma série de processos físicos, químicos, radiativos, não radiativos, reações químicas. Só uma reação química muito importante é precisamente a reação química da visão. Quando o fotão é absorvido na nossa retina, há uma reação em que uma molécula altera a sua geometria e é isso que vai desencadear o processo de visão. Portanto, é uma reação fotoquímica que é essencial. Outra reação fotoquímica muito importante, já falámos há bocado do ozono na nossa atmosfera, pois isso, como é que se forma o ozono? É o oxigênio da atmosfera que é dissociado por um fotão de energia bastante elevada, o fotão ultravioleta, em dois átomos, é partido em dois átomos, portanto chama-se isso uma fotodissociação, e depois esses átomos de oxigênio vão reagir com moléculas de oxigênio para dar o ozono. E, portanto, outra reação fotoquímica muito importante que nós temos e que, neste caso, vai dar origem a uma espécie que nos protege de grande parte da radiação ultravioleta. Ora, a emissão de radiação pode ser dividida em dois tipos, a incandescência e a luminescência. A incandescência, quando se fala em incandescência, pensamos em quê? É de um objeto a uma temperatura bastante elevada, não é? Dizemos que está incandescente. Portanto, também chamada emissão térmica, embora ela se dê a todas as temperaturas, nós só vemos a incandescência quando o objeto está suficientemente quente, cerca de 500 graus Celsius ou mais. Abaixo disso, praticamente não vemos nada, embora a emissão se esteja a dar também. Mas é muito menos intensa e a região espectral já não somos sensíveis, já é no infravermelho ou até nas micro-ondas. A luminescência, por oposição, é uma emissão de luz em que nós não precisamos de ter uma temperatura muito elevada e, portanto, também se diz que é a luz fria. E também conhecemos, como iremos ver, muitos fenómenos de luminescência. Depois se subdivide, também vamos ver isso, em fluorescência e fosforescência. Vamos então agora falar um pouco sobre a incandescência ou radiação térmica e também todos já viram pelo menos imagens obtidas por termografia e que nós podemos, por exemplo, tem ali a cabeça de um cão e veem que há partes mais quentes, partes mais frias, aquelas cores são falsas, são apenas para precisamente podermos ver facilmente quais são. Temos a escala à direita que depois nos dá a correspondência daquela cor com a temperatura e as partes mais quentes do cão são a boca, os olhos e a ponta das orelhas, como veem ali. Mas nós isso não conseguimos ver porque não somos sensíveis ao infravermelho, mas há detectores que nos permitem fazer esta medição e é uma técnica termografia, determinar temperaturas a partir desta emissão que todos os objetos, todos nós aqui nesta sala estamos a emitir radiação, todos os objetos correspondente à temperatura a que se encontram e nós à temperatura que o nosso corpo está e também iríamos ter, portanto, uma imagem daquele tipo se a fôssemos registar com uma câmara apropriada. Mas podemos aumentar a temperatura e aí já começamos a ver a incandescência também. Muitos de vós já fizeram a experiência, com certeza, de pegar num clipe, por exemplo, e pôr no bico do fogão e ele fica incandescente, fica ao rubro na sua ponta. Aqui está um exemplo de incandescência também, uma fita de magnésio em combustão, atinge uma temperatura muito elevada e, portanto, torna-se incandescente. É uma reação de combustão. Assim que a reação termina, a fita arrefece e deixamos de ver a sua emissão. A lava é um outro exemplo de incandescência. Temos uma temperatura de cerca de 700 graus Celsius e tem, portanto, aquela cor avermelhada quando é expelida pelos vulcões. A chama de uma vela também resulta de incandescência e tem uma temperatura muito superior à da lava. Portanto, da parte mais quente da vela temos cerca de 1400 graus Celsius. A parte mais quente é aquela zona amarelada que nós vemos ali e resulta aquela emissão de partículas que estão presentes na vela, não dos gases de combustão,
E todos nós sabemos que existem partículas que são geradas quando queimamos uma vela, porque se colocarmos uma superfície por cima da vela, o que é que lhe acontece? Fica preta, não é? Fica coberta de fuligem. Portanto, são essas partículas de fuligem que estão ali na vela incandescentes, com aquelas temperaturas de muitas centenas de graus Celsius, e então emitem no visível. Depois, quando arrefecem, a fuligem fica preta porque continua a absorver. O tal modelo que nós usamos do corpo negro é uma substância ideal que absorve e emite a todas as frequências, mas à temperatura ambiente é preta, porque está a emitir essencialmente no infravermelho e nas micro-ondas e nós não vemos essa radiação, além disso não é muito intensa. Quando aquecemos, esse corpo negro começa a emitir no visível e então fica com esta cor amarelada da chama. Bom, e temos ali uma outra vela à direita, não se vê muito bem aqui na imagem, mas se repararem em baixo, tem uma parte que é azulada também. Isso já não tem nada a ver com a incandescência, voltaremos a falar dessa cor azul. Bom, as velas, já há muito tempo que para a iluminação foram substituídas por lâmpadas de incandescência, cá está outra vez a incandescência, agora de um filamento de um metal, que é o tungstênio, e que atinge temperaturas mais elevadas e, portanto, estamos a deslocar aquela emissão do corpo negro para o visível e temos então um brilho intenso da lâmpada. No entanto, as lâmpadas de incandescência têm um pequeno problema. Como veem aqui neste gráfico, a intensidade em função do comprimento de onda vai aumentando quando caminhamos para o vermelho. A combinação destas cores todas dá aquela tonalidade amarela que nós conhecemos. Mas o problema é que esta emissão continua a subir por aqui acima e entra no infravermelho. Está aqui o espectro aproximado de uma lâmpada e estão a ver que só uma pequenina parte da sua emissão é que ocorre no visível. O resto é energia elétrica que nós estamos a desperdiçar porque não serve para iluminar. Se queremos usar uma lâmpada, devíamos ter um rendimento de conversão de energia elevado e, na realidade, nestas lâmpadas o rendimento é inferior a 10%. Portanto, mais de 90% da energia elétrica consumida é desperdiçada, não é utilizada para a iluminação. Por esta razão, as lâmpadas de incandescência têm vindo a ser substituídas por meios mais eficientes de iluminação. Aspectos relacionados com o aquecimento global, nomeadamente. Iremos falar desses dispositivos de iluminação mais eficientes. Se continuarmos ainda a aumentar a temperatura do nosso corpo negro, temos o Sol. O Sol tem uma temperatura efetiva como emissor que é da ordem dos 5.500 graus Celsius. A energia luminosa que vem do Sol resulta de quê? Quem é que me pode responder a isso? Que tipo de processos é que se dão no Sol para ver esta emissão toda de energia? São reações nucleares que ocorrem no interior do Sol. Aí as temperaturas são muitíssimo mais elevadas, 15 milhões de Kelvin, ou por aí, mas a temperatura efetiva do Sol como emissor é esta, portanto 5.500 graus Celsius. Bom, e esta cor amarelada de uma estrela aparece, mais uma vez, aqui uma bandeira que todos conhecem, mas de facto nós, se olharmos para o céu à noite, vemos que as estrelas têm várias cores e essas cores resultam aqui, por exemplo, nesta constelação do Orion. Vemos ali uma estrela vermelha e depois as outras são azuis. E essas cores resultam de quê? De terem temperaturas diferentes. Portanto, a temperatura de um corpo negro reflete-se na sua cor. As estrelas mais quentes são azuis, as mais frias são avermelhadas. Esta, como vêem, em 2900 Kelvin, é mais fria do que o Sol, que tem aquela cor amarelada, esbranquiçada. Bom, há um aspecto interessante na cor, que é, não há estrelas verdes. Falta lá essa cor. Porquê? Bom, porque se nós representarmos num diagrama cromático a cor do tal corpo negro, em função da sua temperatura, definimos uma linha que não passa pela zona verde. Temos aqui a incandescência, o vermelho, depois o esbranquiçado e, finalmente, mesmo que a temperatura seja muito, muito elevada, temos sempre azul. E, portanto, isto é um bocado ao contrário da convenção que nós usamos nas torneiras da água, não é? Em que o azul é o frio e o vermelho é o quente. Isto talvez porque os fenómenos do cotidiano a que associamos estas cores são diferentes. Portanto, temos ali
um incêndio e um iceberg ou gelo que tem uma tonalidade azulada. Bom, mas isto, se pensarmos em termos cósmicos, será um pouco desconcertante e, portanto, nós imaginamos aqui o Mr. Spock a refletir sobre esse código de cores das torneiras que acha completamente ilógico, porque, de facto, a água quente, se calhar, deveria ser representada pelo azul. E então agora vamos passar à emissão de radiação por átomos. Os espectros atómicos de emissão, como todos sabem, temos um átomo num estado excitado e ele vai transitar para um outro estado com menor energia, pode ser o estado de mais baixa energia, que é o estado fundamental, ou pode ser ainda um outro estado excitado, mas que terá necessariamente menor energia e é emitido um fóton. Esse fóton emitido está relacionado com a diferença de energia entre os dois estados pela relação que já conhecem, ou alguns pelo menos já conhecem, chamada relação de Bohr. Delta E igual a hν. Bom, e esta emissão atómica também está presente numa série de fenómenos do cotidiano, nomeadamente nas trovoadas nós vemos os raios, que são aquelas descargas elétricas que são acompanhadas por luz e som. Aqui interessa-nos a luz. A temperatura efetiva é da ordem dos 25.000 Kelvin na descarga, mas observamos uma contribuição de uma série de elementos que estão presentes na atmosfera. Descarga é suficientemente forte para quebrar uma série de ligações e, portanto, partir as moléculas de água, de oxigênio, de azoto, etc. E, portanto, temos emissão por estas espécies todas atómicas. E os raios têm um efeito que, infelizmente, todos os anos há muitas pessoas que morrem porque são atingidas por raios. Ali, no nosso instituto, o Instituto Superior Técnico, como veem ali aquela árvore, uma vez que é um ponto alto, agora já não há este problema porque temos duas torres e, portanto, elas recebem as descargas todas através dos para-raios, mas na altura em que isto foi fotografado ainda não existiam e temos aqui o efeito de um raio numa árvore. Portanto, forma-se aqui este sulco na casca da árvore. Às vezes as árvores ardem, neste caso não aconteceu isso, e acabou por reparar aquele problema. Ao fim de algum tempo curou-se, não é? A casca ficou outra vez como estava inicialmente. E só comentar que, tal como você, o fenómeno dos raios, claro que é muito normal, pessoas atingidas por raios, claro que já ocorreram, algumas morreram, algumas sobreviveram. Como é que é nos aviões? Alguma ideia? Não acontece nada, já me aconteceu 2 vezes. Há um estampido absolutamente pavoroso e, tal como vocês imaginam, a carga elétrica fica de um lado de fora e o avião continua a andar e não ocorre nada. O estampido interno dentro do avião é absolutamente espetacular. Mas, portanto, podem andar à segurança nos aviões, não tem problemas. Todos os dias há aviões que são atingidos por raios, como era de prever, claro. Ainda relacionado com as descargas, há um fenómeno muito interessante que se calhar vocês ouviram de falar, que é o fogo de Santelmo. O fogo de Santelmo está amplamente descrito e é como se fosse uma tempestade ao contrário. Isto é, saltam faíscas da ponta dos mastros. E depende, evidentemente, da diferença de cargas que vai haver entre o navio e a atmosfera. O fenómeno é conhecido desde a antiguidade, outras manifestações também. Dos soldados romanos saltavam chispas da ponta das lanças. O fogo de Santelmo, que ocorreria no mar, ocorria certamente quando haveria tempestades e era interpretado como um sinal de proteção divina. E está descrito... Está amplamente descrito em muitíssima literatura e, nomeadamente, Camões descreve, e a frase vocês podem perfeitamente reconhecer: vi claramente visto o lume vivo que a marítima gente tem por santo. E foi, evidentemente, numa das viagens à Índia que deverá ter ocorrido. Vocês são muito novos, já não leem banda desenhada, num dos Tintins, Tintin no Tibete, eles também está na alta montanha e saltam umas chispas de uma parte metálica, de uma picareta que ele leva às costas. Já ninguém conhece o Tintin, suponho eu, vocês são de uma geração de videojogos, pronto. Vamos ao átomo de hidrogênio. O átomo de hidrogênio ocorre o seguinte, vocês já deram, e a racionalização está bem estabelecida, foi importantíssimo, um dos elementos mais simples e que permitiu a racionalização de imensa física e química, está mesmo na história da origem da racionalização da matéria.
E vocês sabem, portanto, que o átomo de hidrogênio tem ali várias riscas. É assim que a emissão não é contínua, designa-se por um espectro de riscas. E a interpretação destas riscas é feita na base destes diagramas de energia. A emissão do hidrogênio. Temos aqui um tubo que contém hidrogênio molecular. Há uma descarga, alta voltagem aqui dentro e, portanto, as moléculas de H2 são dissociadas e produzem-se átomos de hidrogênio em estados excitados. E então vemos aqui a cor que resulta da combinação das várias transições que ocorrem no visível, como vocês alguns já pelo menos estudaram, a série de Balmer. Portanto, são a composição das várias cores que estão ali, aquelas vermelha, um azul esverdeado, violetas, tudo junto, com as intensidades respectivas, dá-nos esta cor rosada, se quiserem. Portanto, ali o que aqui temos para efeitos práticos é uma tempestade que está a ser feita em laboratório, ou seja, temos ar e uma descarga elétrica. No final, vocês podem ver as várias riscas ali, tal como o meu colega descreveu, estamos a ver uma mistura das várias cores e para separá-las podia ser utilizado um prisma que vocês conhecem, que era mais complicado, mas podem utilizar estes óculos. Estes óculos são redes de difração e separam as várias riscas e podem observá-las em separado. E aqui está exatamente uma fotografia daquilo que vocês poderão observar. Como o fenómeno depois é de interferência, repete-se na designada primeira ordem, segunda ordem, e é ali a representação que temos. Bom, à medida que os átomos são maiores, eles têm muitíssimo mais eletrões. Se têm mais eletrões, têm muito mais níveis de energia, isto é, temos um estado fundamental e muitos estados excitados. Pode então haver mais transições, que se trata de passagem do estado excitado para o estado fundamental, e é aquilo que vocês ali veem. O hidrogênio já vos comentámos, e estão ali representados outros átomos, hélio, mercúrio e urânio. O urânio é um átomo muito grande, muito pesado, e vejam a quantidade de riscas que ele tem comparado com a do hidrogênio. Temos aqui mais algumas descargas para vocês tentarem ver. Esta tem uma cor amarela. Alguém quer dar uma tentativa para a identificação do elemento? Podem errar, que é natural, mas a cor amarela na emissão é conhecida de alguém? Vão lá. Sódio, perfeitamente razoável. Vamos mostrar em seguida o sódio. Quem é que disse? Tu, rapaz. Indiscutível. Sódio tem uma cor amarela e já vamos mostrar. Esta não é sódio. Magnuno, mostra de novo, já agora. Ligeiramente mais clara. Trata-se do hélio. O hélio também tem uma risca na zona amarela. Foi identificado no Sol pela primeira vez. Foi importantíssimo também no estabelecimento da teoria atómica. E o meu colega agora já ali tem a aquecer uma lâmpada de sódio. Sódio, vocês conhecem, é utilizado em iluminação externa nas ruas, tem aquela cor amarela, e independentemente disso, a observação no cotidiano é muitíssimo comum. Quando estão na cozinha e sempre que a água da panela vai por fora, os bicos de gás ficam com uma cor amarela. E trata-se da emissão do sódio. Sódio há por toda a parte nas fogueiras, aquela cor amarelada também vem do sódio, e certamente a água da panela também adicionamos sal. Por isso é uma observação muito, muito imediata. Ainda outras lâmpadas de descarga que... Esta que tem uma cor muito bonita, já não faz parte do vosso substrato cultural, foi importantíssima no século passado e trata-se do neon. Era utilizado em anúncios luminosos, tudo isso já decaiu, está amplamente associado ao cinema e à literatura. Ainda é familiar para algum de vocês, ou não, as riscas do neon, dos anúncios? Já não é uma estética ultrapassada, algumas cabeças dizem que sim, e... Só para concluir mais... A cena vai confundir mais. Esta é usado, posso dar aqui uma pista, é usado em faróis de automóvel. Recentemente é utilizado em iluminação em faróis de automóveis. Vão lá, isso vocês sabem. O xenon, exatamente, é uma lâmpada de descarga de xenon, aquela que vocês aqui têm. Vamos então prosseguir e... outro fenómeno muito interessante que aqui não vamos referir é as cores das chamas. Às vezes fazemos essa demonstração, possivelmente vocês fizeram nas aulas laboratoriais. Cada átomo tem uma risca de emissão muito típica, tal como mostramos. O potássio tem uma cor violeta, tálmio, do tálmio que vocês conhecem, um tálmio de um vegetal é verde, sódio já falámos amplamente, amarelo claro,
e o lítio vai ter uma cor vermelha. As cores das chamas eram utilizadas antigamente numa identificação direta e elas estão relacionadas com um fenómeno lindíssimo do ponto de vista estético, que é o fogo de artifício. Fogo de artifício foi muitíssimo utilizado, a origem é chinesa, tal como sabem. A pólvora veio para a Europa com Marco Polo e os portugueses levaram-na para o Japão. O Japão estava ali ao pé da China, mas não tinham contacto e então chegou a pólvora ao Japão. É muito simples fazer fogo de artifício. Basta pegar em pólvora, misturar com os átomos adequados e a partir daí temos a emissão. Concretamente, estrôncio, magnésio, viram de início a chama branca do magnésio. Era utilizada antigamente nos começos da fotografia para fazer iluminação, não havia lâmpadas de flash, e sódio. E nós ainda recentemente fomos a Valência, o meu colega, há cerca de um mês, mais ou menos, coincide com as grandes festas de Valência, em Espanha. Os dois grandes pontos na Península Ibérica para fogo de artifício do ponto de vista estético, trata-se, em Portugal, é o Minho e a Galiza, em Espanha, que tem um fogo esteticamente mais primitivo, e Valência, que tem um fogo muitíssimo mais elaborado. E as festas de Valência são absolutamente impressionantes em termos de fogo de artifício, que é apresentado de vários moldes. Atenção, aquilo que vocês veem nas passagens do ano e que aparecem é tudo fogo de estética de origem chinesa que domina completamente o mundo e, portanto, vendem. Mas em Portugal, portanto, a estética do fogo de artifício está no Minho, para ser claro quanto a isso e não em outro ponto do país. Um fenómeno lindíssimo que o meu colega vai passar são as auroras boreais, as designadas luzes do norte, só se vêem em latitudes muito elevadas, como ele vai descrever, são cortinas de luz fantásticas a flutuar. Eu vi uma vez uma que ia a partir de França em direção ao Canadá. O avião, tal como vocês sabem, descreve uma órbita muitíssimo a norte e então, como a altitude é muito alta, é possível ver a aurora boreal. Na altura ainda deixava ir ao cockpit, é um show absolutamente fantástico vê-lo em 180 graus e para os países do norte da Europa, para norte da Finlândia, por exemplo, e Islândia, neste momento há turismo dedicado para ir ver as auroras boreais. Além do mais, este ano o Sol também está em plena atividade e por isso as auroras são muito mais intensas. O espetáculo é lindíssimo. Bom, portanto, são as tais cortinas de luz, não são estáticas, oscilam. A cor mais comum é o verde e elas ocorrem, sobretudo, sobre aquela linha fechada que está ali, a chamada oval auroral, porque as auroras são devidas a partículas carregadas que provêm do Sol, prótons e eletrões são canalizados para aqueles pontos pelo campo magnético terrestre. Há auroras no hemisfério norte, também há correspondentes a auroras no hemisfério sul, mas as mais conhecidas são as do hemisfério norte, as auroras boreais. E temos aqui mais algumas imagens. Portanto, vemos aqui, em paralelo, as auroras boreal e austral. Tem uma imagem da NASA, reconstrução a partir de fotografias de satélite. Vemos ali, portanto, a zona verde, quer no hemisfério norte, quer no hemisfério sul, em torno das tais duas ovais. E vemos aqui uma imagem tirada do vai-vem espacial, também muito interessante, porque vemos nitidamente o rastro das partículas a atravessar a atmosfera e a deixar, portanto, aqueles traços luminosos. E vemos que a parte superior é avermelhada e depois a parte inferior é que é esverdeada. E isto é precisamente o que acontece aqui nas lâmpadas de descarga. As partículas vão colidir com as moléculas, vão dissociá-las e vão produzir átomos excitados que depois emitem radiação. Temos aqui uma outra imagem também, tirada a partir, neste caso, da Estação Espacial e também relativamente recente, a tal cortina de luz verde. Mas nas latitudes mais baixas também, em períodos de grande atividade solar, o Sol tem ciclos de atividade com um período de 11 anos. Os ciclos não são todos iguais, alguns ciclos são mais intensos que outros, e quando o ciclo é especialmente intenso e estamos no máximo de atividade, então há mais partículas a chegarem à nossa atmosfera e podemos observar as auroras a latitudes mais baixas. Essas partículas têm velocidades elevadíssimas, têm que escapar à atração gravitacional do Sol, portanto têm velocidades tipicamente de mais de 1000 km por segundo. Mesmo assim demoram 2 dias a chegar à Terra, portanto é possível prever quando é que vamos ter uma tempestade na Terra por observação do Sol, porque essas tempestades
como sabem, podem ter efeitos devastadores nas comunicações, etc. Felizmente o Sol, a probabilidade dele injetar mesmo em cheio na Terra é muito pequena, porque isso então podia ser mesmo muito mau para nós. Mas mesmo algumas partículas já são suficientemente más em termos de comunicações. Mas então as tais grandes auroras são vermelhas. Porquê? Porque se dão a altitudes mais elevadas e então a transição que é devido ao oxigênio é uma transição diferente, que tem uma duração maior e só se observa quando a atmosfera está muito rarefeita. E estas grandes auroras podem observar-se a latitudes tão baixas como a Alemanha. Esta imagem que está aqui foi do anterior ciclo, e até às nossas latitudes, aqui em Beja, portanto, seria perfeitamente possível. A última vez que se observou foi nos anos 30 do século passado, às nossas latitudes. Vamos ver agora quando é que será a próxima, portanto, mantenham-se atentos, talvez venham a observar uma grande aurora. Falámos há bocado das lâmpadas de incandescência e de como eram muito pouco eficientes e, como sabem, elas atualmente foram praticamente todas substituídas já por lâmpadas fluorescentes, lâmpadas compactas ou ainda aquelas mais clássicas que são os tubos compridos. Nestas lâmpadas atingimos eficiências mais elevadas, há uma descarga elétrica no interior, temos lá mercúrio, muito pouco mercúrio, aliás, por essa razão estas lâmpadas não são muito boas para o ambiente, porque não podem ser deitadas para o lixo de qualquer maneira, senão vamos libertar mercúrio para o ambiente. Têm que ser recicladas, embora haja apenas alguns miligramas de mercúrio em cada lâmpada. Bom, então temos a descarga elétrica, nós vamos aqui representar, temos ali um átomo de mercúrio no estado gasoso no interior da lâmpada, temos ali à direita a parede de vidro que confere aquela aparência que nos é bem conhecida, branca, porque tem um pó no interior, que é essencial para o funcionamento da lâmpada, como vamos ver, e esse vidro tem, portanto, interiormente uma camada de óxidos, podem ser tipicamente de európio e de térbio. E então temos os átomos de mercúrio. O que é que acontece então quando temos uma descarga elétrica? Vamos excitar átomos de mercúrio, como vimos aqui nas nossas lâmpadas de descarga. Simplesmente o mercúrio emite, sobretudo, no ultravioleta, portanto não serve para iluminar. Mas, portanto, há átomos de mercúrio que são excitados por colisões com os eletrões e vão emitir radiação aos 254 nanómetros. Essa radiação, e agora é aqui que entra o pó branco, vai ser absorvida por esse pó branco, que vai, por sua vez, depois reemitir a radiação como radiação que já é visível. Portanto, temos este processo em dois passos. Primeiro, ultravioleta e depois visível. E também por esta razão estas lâmpadas nunca podem ser muito eficientes, porque estão a ver, nós estamos a converter um fóton de alta energia num fóton de menor energia, portanto, o rendimento nunca pode ser muito elevado. Mesmo assim, atingimos rendimentos de 40% com este tipo de lâmpadas. E está aqui o chamado espectro de emissão. Vemos ali as três riscas, ou três bandas, azul, verde e vermelha. Como veem, azul e vermelho são devidas ao elemento químico európio, em dois estados de oxidação, e o verde é devido ao térbio. E agora a combinação daquelas três cores dá-nos a sensação de branco. Isto é o que acontece também em muitos dispositivos que produzem imagens a cores, baseados em emissão de luz. Enganamos, digamos assim, a nossa visão apenas com três cores, jogando com as intensidades relativas. Temos o branco e temos todas as outras cores. O meu colega vai agora demonstrar precisamente isso. Para cortar aquela luz, por favor. Aquele spot, certo? Exato, o meu colega então acabou de vos descrever que, no caso de um tubo fluorescente normal, temos uma descarga de eletrões que vai excitar o pó branco que se encontra no interior do tubo, európio e térbio. Aqui, o que vou mostrar-vos é que, se por acaso colocarmos este tubo debaixo de uma lâmpada de ultravioleta, nós vamos excitar o európio e o térbio não com eletrões, mas com os fotões da lâmpada de ultravioleta, e ela emite. Portanto, para efeitos práticos, é como se acendêssemos a lâmpada de ultravioleta. Isto é um tubo fluorescente, foi cortado nas pontas. Quando eu colocar debaixo da lâmpada de ultravioleta, o vidro, que está de um lado de fora, absorve a radiação no ultravioleta e não acontece nada. Quando eu colocar o tubo na vertical, nesse caso, a luz entra dentro do tubo e vocês vão ver a lâmpada acesa, para efeitos práticos.
Esta é a primeira configuração e mudar o comprimento de onda, perdão. Esta é a primeira configuração em que estava a descrever-vos que não ocorre a excitação, o vidro está a absorver e agora rodando na vertical, a luz ultravioleta entra dentro do tubo e a lâmpada fica acesa. Bom, falámos, portanto, deste processo em 2 passos, ultravioleta convertido em visível, e isto também acontece na natureza, é interessante. Vimos há bocado que não há estrelas verdes, mas há objetos verdes que se observam no céu também. Tem aqui uma imagem muito recente, que é do mês passado, do Observatório do Sul, Europeu do Sul, que está no Chile, uma imagem de uma nebulosa da nossa galáxia e que é verde. Portanto, temos, enfim, aquilo é o resto de uma estrela e tem aquela emissão verde intensa. Vemos ali no centro, precisamente, a estrela, ou o núcleo, e esta emissão dá-se, portanto, no verde, 501 nanómetros, e resulta precisamente também no processo em 2 passos. É a radiação ultravioleta que é emitida aquela zona central e que depois que é absorvida por átomos de oxigênio ionizado e que vão, por sua vez, emitir e vão dar aquela emissão verde. Bom, falámos de emissão essencialmente por átomos, agora vamos falar de emissão por moléculas. E a emissão molecular, como nós vimos, distinguimos muitas vezes, e de uma forma qualitativa e também quantitativa, entre fluorescência e fosforescência. Qual é a diferença entre estes 2 fenómenos? É, essencialmente, do ponto de vista qualitativo, uma questão de duração. O meu colega vai demonstrar ali. Vejam então, com esta lâmpada de ultravioleta, estamos a citar aqui este cartão onde a palavra fluorescência foi escrita com letras com uma substância fluorescente e a palavra fosforescência com uma substância fosforescente. Observem quando eu retirar a luz de excitação, qual é a diferença. Vou repetir. Vá lá, um comentário, qual é a diferença? A fluorescência apaga-se de imediato e, tal como vocês veem, a fosforescência persiste durante mais algum tempo. Bom, a fluorescência tem muitas aplicações, vamos aqui referir algumas. Uma que todos conhecerão é a detecção de notas falsas e as notas de euro têm uma série de marcadores de segurança e entre eles têm marcadores fluorescentes, como podem ver, à esquerda uma nota vista com luz normal, à direita sob luz ultravioleta e aparecem ali uma série de cores devidas à emissão de fluorescência. Também há fibras fluorescentes no próprio papel, tudo isto são marcadores e já agora é interessante, embora isto seja mais ou menos secreto, não se pode conhecer exatamente a composição do que é utilizado como marcador, mas o vermelho, aquela emissão vermelha, é devido ao európio. Isto é intencional, portanto, o európio nas notas de euro. Temos, portanto, aquela emissão característica do európio 3, como nós mostramos há bocado no estado de oxidação 3, que também aparece nas lâmpadas de fluorescência. Bom, uma outra aplicação da fluorescência são os branqueadores ópticos, que são utilizados nos detergentes, por exemplo. Os branqueadores ópticos são moléculas que absorvem no ultravioleta e emitem no azul. Isto está aqui exatamente um detergente. Em princípio, o efeito de detergência é que se formam os agregados chamados micélulas, de onde a sujidade é solubilizada e é extraída. E necessariamente o produto fica mais limpo. Aqui o que acontece é que se por acaso o detergente tiver moléculas que são intrinsecamente fluorescentes, os designados branqueadores ópticos, nós aquilo que vemos é depois a fluorescência desses produtos. E é isto que vai dar aquele branco intenso. É o mesmo que se observa numa folha de A4, no papel, por exemplo. É isso que dá aquela cor intensa à roupa e que dá a sensação de brancura e que a publicidade designa pelo branco mais branco. Não está diretamente relacionado com o processo, portanto, de limpeza da peça, mas com a emissão de fluorescência das moléculas adicionadas. Vou mostrar-vos exatamente um detergente normal e vocês vão ver uma fluorescência intensíssima. Que é o processo que vos é familiar e, tal como sabem, a roupa também, uma camisa branca, uma folha de papel, tem sempre uma fluorescência muito forte devido a moléculas deste tipo.
Bom, várias moléculas fluorescentes comuns, todos já vimos ali até a palavra fluorescência escrita com um marcador fluorescente. E as moléculas que estamos a ver aqui agora sob ultravioleta estão ali também projetadas, portanto temos uma emissão violeta devido a uma molécula chamada atraceno, uma emissão azulada a uma outra molécula que é o perileno e depois uma alaranjada que é a rodamina e que também está presente nos tais marcadores fluorescentes, é uma das cores que é mais comum. Uma aplicação importante são os coletes de segurança, por exemplo, que são também impregnados com uma substância fluorescente para termos aquela emissão intensa verde ou pode ter outra cor também. As unhas são fluorescentes, comenta já agora. As próprias unhas e os dentes também são fluorescentes. Bom, uma fluorescência também interessante de um produto que nós utilizamos muito é o azeite. O azeite tem aquela cor que todos conhecem, amarelada, mas o azeite, quando é puro e o chamado azeite extra virgem, ele contém ainda uma pequeníssima quantidade de clorofila, porque quando se produz o azeite, há sempre algumas folhas ou algumas azeitonas verdes e, portanto, há alguma clorofila que fica, digamos, dissolvida no azeite. E também até pode dar-lhe uma cor esverdeada. E se nós colocarmos então esse azeite extra virgem sob luz ultravioleta, ele transforma-se em ketchup. Portanto, fica com vermelho carregado. E esta cor só se observa precisamente no azeite extra virgem, porque o azeite que é refinado tem a sua clorofila destruída e, portanto, já não tem esta fluorescência. Nós temos aqui uma amostra de azeite para mostrar. Há umas tonalidades vermelhas que se vêem devido à fluorescência da clorofila. Portanto, água de comprimento de onda. 364. Passamos agora à fosforescência, o outro fenómeno que é mais lento e podemos observar alguma fosforescência à temperatura ambiente, nomeadamente de sólidos. Ali temos um ecrã com material que é fosforescente e eu agora vou usar aqui este laser que é um laser verde bastante intenso e, como veem, apesar de incidir ali, não se vê fosforescência nenhuma. Porquê? Porque esta radiação é demasiado longa e não há absorção. Se eu agora usar um laser muito mais fraquinho, mas que tem o comprimento de onda adequado para haver absorção, um laser violeta, como veem, agora já há ali uma absorção significativa e vemos a fosforescência que persiste, portanto, durante algum tempo. Temos aqui também uma placa de sinalização de emergência e, portanto, vamos observar ali o mesmo fenómeno. Como veem também, fica lá impressa a marca do laser durante mais tempo. Mas o mais interessante, talvez, seja a fosforescência a baixa temperatura. E nós temos aqui um exemplo para fosforescência à temperatura do azoto líquido, portanto, a 77 Kelvin. Bom, para termos uma ideia do que é a temperatura do azoto líquido, que é um líquido criogénico, não é invulgar, tem muitas aplicações, nomeadamente veterinária, medicina, etc. Nós elaboramos aqui uma escala de temperaturas para as temperaturas abaixo de zero. Portanto, começamos com os 0 graus, em que temos, portanto, congelação da água, depois uma temperatura que também nos é familiar, menos 18, que é a temperatura dos congeladores, para conservar os alimentos durante semanas ou meses. Se continuarmos a descer, menos 55 graus Celsius, esta é a temperatura típica dos voos comerciais, cerca de 11 km de altitude, é sempre a temperatura exterior que vocês veem indicada quando fazem os voos, a altitude de cruzeiro, anda sempre muito perto disto. Ainda podemos descer mais na Terra, menos 89 graus Celsius. Foi a temperatura mais baixa observada na superfície, na Antártida, numa estação científica, Vostok, já há alguns anos. E na nossa atmosfera, o ponto mais frio da atmosfera está a cerca de 86 km de altitude, é o limite da mesosfera, que é a terceira camada atmosférica, e atingimos temperaturas da ordem dos menos 100 graus Celsius. Poderíamos talvez pensar que quanto mais subíssemos, mais frio estaria, mas não é verdade, porque temos depois toda a radiação proveniente do Sol que está a aquecer a atmosfera às camadas superiores e que atingem temperaturas que podem ser de milhares de graus. Mas já são as tais camadas extremamente rarefeitas, como nós referimos. Bom, a face escura da Lua ainda tem uma temperatura inferior,
menos 153 graus Celsius aproximadamente, e depois, ainda descendo mais, então lá chegamos à temperatura do azoto líquido, os 77 Kelvin ou menos 196 graus Celsius. Bom, claro que é possível descermos ainda mais. Por exemplo, se formos para Plutão, então a temperatura média 44 Kelvin. Ou aqui na Terra é possível obtermos hélio líquido para determinadas aplicações, e o isótopo mais comum do hélio, que é o hélio 4, é líquido a uma temperatura pouco acima do zero absoluto, 4,2 Kelvin. Em laboratório já se atingiram temperaturas muitíssimo mais baixas, muito próximas do zero absoluto, mas são, apesar de tudo, observações muito raras. O azoto líquido não, é bastante comum. Baixar de novo as luzes, por favor. E nós vamos então usar aqui uma demonstração em que temos aqui um tubo com combustível de avião. É uma mistura de hidrocarbonetos e, portanto, tem esta fluorescência azul que vem, e assim que eu retiro a fonte de excitação, como o meu colega há bocado mostrou, deixamos de ver imediatamente esta fluorescência. Agora vou mergulhar, tenho aqui azoto líquido, vou mergulhar aqui o tubo durante algum tempo, até ele arrefecer suficientemente, e depois vou irradiá-lo de novo para vermos que agora a emissão se alterou. A gasolina de avião tem mais moléculas fluorescentes do que a normal. Trata-se só da composição, não há nenhum efeito relacionado direto com isso, claro. Bom, e agora conseguem ver uma cor agora verde, assim que eu retiro a fonte, e esta cor verde dura algum tempo. Portanto, está a diminuir com o tempo, precisamente porque a fosforescência tem um tempo médio que é da ordem de 2 segundos. Portanto, durante cerca de 10 segundos, nós conseguimos ver esta emissão de fosforescência. Talvez não se veja muito bem aí do fundo. Bom, isto é só para verem o azoto líquido quando entra em contacto com a temperatura ambiente. E nós temos aqui agora um pequeno filme. E então vamos ver exatamente esta demonstração que nós fizemos aqui, mas ver se há melhor ali. Portanto, temos o combustível a 77 Kelvin. Primeiro vamos ver a sua fluorescência e depois a sua fosforescência. Portanto, cá está uma fluorescência azulada. Isto já está a 77 Kelvin, está dentro de um recipiente que mantém a temperatura, tem azoto líquido à volta. E agora, de repente, apagamos a luz de excitação e passamos a ver só a fosforescência, porque a fluorescência desaparece quando apagarmos. E cá está. E como estão a ver, a fosforescência está a diminuir agora progressivamente. E está aqui representado a diminuição progressiva da intensidade, aquela curva, que é uma curva da intensidade em função do tempo, é o que se chama um decaimento exponencial e que tem o chamado tempo médio de 1,7 segundos. Portanto, vemos ali a intensidade. E agora aqui a comparação da fluorescência e da fosforescência, que já agora são devidas a substâncias diferentes, porque a substância que é fosforescente emite no ultravioleta. Nós não vemos a sua fluorescência, só vemos a sua fosforescência. Bom, falámos de vários tipos de luminescência por absorção de luz, também por corrente elétrica, uma descarga elétrica, também vimos isso. Mas há muitas outras maneiras de nós excitarmos os átomos ou as moléculas, com radiação de alta energia, com a chamada triboluminescência atrito, ultrassons, por aquecimento em certos casos, por dissolução e, para concluirmos, vamos falar aqui agora de 2 processos, reações químicas e um caso especial de reações químicas, que são as reações bioquímicas. No primeiro caso falamos em quimioluminescência, no segundo caso em bioluminescência, porque se observa a emissão de luz em seres vivos. Começando pela bioluminescência, há um filme relativamente recente em que nós vemos uma grande diversidade de formas bioluminescentes. Não sei se estão a ver que filme é este. É o Avatar. Bom, isto é tudo imaginário, é claro, mas na realidade nós temos, e foi isso que inspirou o filme, muitas formas de vida que são luminescentes, como é o caso dos cogumelos, de alguns cogumelos. O caso, enfim, mais vulgar são os pirilampos. Há muitas espécies de pirilampos. No nosso país, por exemplo, são 7 ou 8 diferentes. E
temos também, sobretudo, os seres marinhos, uma grande diversidade ali que conseguem ver em cima, talvez, lulas. As lulas que nós, quando as vemos mortas, já não são luminescentes, mas quando são vivas elas são luminescentes. Também vários tipos de alforrecas são luminescentes. Bom, isto é utilizado para quê, esta luminescência? Bom, para o que podemos imaginar, atração de presas, mecanismos de defesa e também atração sexual, que é, por exemplo, o caso dos pirilampos. Há um caso bastante interessante de uma luminescência de origem devido a seres vivos, a um plâncton. A luminescência do plâncton é muito bonita e, em concreto, há uma ilha pequenina ao pé de Porto Rico, de onde, por circunstâncias naturais, a densidade de plâncton é enorme. Atenção, eu há bocado contei-vos que há excursões ao topo norte para ver auroras boreais. Neste momento também há um turismo dedicado que vai àquela ilha de Vieques e é designada a Baía da Luminescência, da bioluminescência. A densidade de plâncton é tão grande que está ali uma foto de uma pessoa dentro de água. O plâncton são aqueles seres microscópicos e quando a água é agitada eles libertam luz. A reação é de temor, portanto, digamos. Aqui o que ocorre é que a intensidade é tão grande que, pelas descrições, nunca lá fomos, dá para ler um jornal, isto tudo só para ter uma ideia, portanto, da quantidade de luz que liberta. Nos trópicos, vocês já ouviram falar aquelas descrições de que os barcos deixam uma esteira luminosa, e é muito bonita, claro. Aqui nas nossas águas, recomendo vivamente que vocês vão também ver o plâncton. Há mais no verão do que no inverno, mas também no inverno ninguém vai para a praia. Vão a uma praia de onde não haja muita luz e façam o seguinte. A onda molhou a areia e assim que a onda recua, vocês raspem a areia com a mão. Portanto, não cavem em profundidade. Quando rasparem a areia com a mão, veem nitidamente uns quantos spots luminosos, que é também a luminescência do plâncton, que se vê aqui nestas latitudes no verão. Por isso, este verão, nestas latitudes, neste verão ninguém se esquece, pronto. Bom, uma fluorescência biológica muito importante é a de, começou com uma alforreca do Pacífico, que está aqui representada, é pequenina, tem cerca de 10 centímetros, e que tem uma particularidade. A maior parte das proteínas não são fluorescentes no visível, portanto, todas as proteínas que nos constituem, nós não somos fluorescentes se formos irradiados com luz, exceto aqueles casos especiais que já falámos, das unhas, etc. Mas esta alforreca é bioluminescente e ela emite esta luz verde que vem ali, porque contém uma proteína especial que tem um aminoácido que é muito raro e que emite no verde. Esta alforreca, além de ser fluorescente, ela própria é luminescente, ou seja, ela gera a sua própria luz. Não precisa de nenhuma fonte de radiação exterior através de uma reação química, portanto, quimioluminescência, e depois há um processo de excitação desta proteína que vai emitir no verde. Bom, esta proteína, por técnicas de engenharia genética, pode ser expressa noutros seres vivos e esses seres vivos tornam-se fluorescentes. Já não são quimioluminescentes, porque o processo completo de quimioluminescência até hoje não foi reproduzido dessa forma, é muito mais complicado, mas pôr lá esta proteína nos outros seres vivos é fácil, e então, ou relativamente fácil. Então já foram produzidos vários que são fluorescentes, que têm ali exemplos. O primeiro foi um coelho, depois peixes, que são muito utilizados em estudos de biologia celular, peixes chamados peixes zebra, que são peixes de aquário típicos. Hoje em dia, portanto, há peixes zebra fluorescentes. Também o número de proteínas fluorescentes aumentou, já não são só verdes, hoje em dia existem proteínas de todas as cores, umas foram extraídas de corais, outras vêm daquela alforreca, outras já são modificadas e, portanto, têm-se todas as cores possíveis hoje em dia. E também há uns anos porcos fluorescentes, portanto, também porcos transgénicos que são fluorescentes. Portanto, todo o seu organismo é fluorescente se for irradiado. Há uns anos, até alguns macacos, enfim, não são muito fluorescentes, mas vem ali uma ampliação das patas, portanto, também fluorescentes. Mais recentemente, também um gato fluorescente. Bom, isto não é feito apenas por divertimento, é porque depois há aplicações importantes, por exemplo, para estudos de desenvolvimento de embriões, etc. A biologia celular, vocês nem imaginam a quantidade de artigos científicos que atualmente são feitos baseados exatamente nestas proteínas fluorescentes.
revolucionou completamente a área e é um campo de investigação extremamente ativo para estudar inúmeros processos. Com a biologia molecular podem expressar a proteína especificamente numa parte da célula, num órgão, e isso permite uma visualização direta e tem sido fantástico. Ou seja, não são só exercícios de estilo, tal como vocês aqui veem, a história de ver porcos fluorescentes e tudo isso. Bom, um animal que é naturalmente fluorescente é o escorpião, e isto é utilizado, por exemplo, à noite, se andarmos com uma lâmpada ultravioleta no deserto, onde haja escorpiões, conseguimos detectá-los facilmente pela sua fluorescência. Não se sabe exatamente qual é a molécula, mas pensa-se que é uma cumarina que é responsável por essa fluorescência. A cumarina, já agora, é um derivado, é uma substância que está presente em alguns alimentos, como, por exemplo, na canela. E, aliás, não pode ser ingerida em grandes quantidades porque é um anticoagulante. Para concluirmos, vamos falar então de quimioluminescência. Quimioluminescência, todos conhecemos, já falámos há bocado da vela, aquela parte azul, e também, se pensarmos agora nos bicos de fogão, de gás, temos exatamente o mesmo azul. Portanto, temos aqui uma reação quimioluminescente, que é a combustão de um hidrocarboneto. Temos aquela emissão azul e que é devida à emissão por espécies que se formam durante a combustão, nomeadamente aquele radical CH e também próprio CO2 em estados eletrónicos excitados e, portanto, emitem aquela radiação azulada. E nas velas em baixo também vemos essa emissão, ou seja, nas velas temos os dois fenómenos, temos a incandescência e temos a quimioluminescência. Um outro elemento químico que é responsável também por uma quimioluminescência muito intensa é o fósforo. Aliás, foi assim que ele recebeu este nome. Fósforo significa aquele que traz a luz, porque o fósforo, quando foi obtido por um alquimista, ele imediatamente se apercebeu que aquilo se tornava muito luminoso, porque o fósforo, em contacto com o oxigênio, entra imediatamente em combustão e produz esta emissão intensa. Ele normalmente é guardado dentro da água por causa disso. Uma outra reação é a reação, agora no estado líquido, é uma reação de oxidação de uma substância que tem um nome sugestivo, que é o luminol, e que nós vamos demonstrar aqui. Talvez conheçam, mas é uma reação em que também há uma emissão de luz bastante intensa. Eu vou colocar, portanto, aqui na proveta uma solução de luminol, à qual depois vou adicionar o reagente, ou os reagentes que vão oxidar o luminol. Ainda que é o seguinte, à luz ambiente, de qualquer maneira, vocês vão ver a luminescência, é muito bonita. Atenção, isto é uma reação química completamente fria, ou seja, tal como ali está indicado, vai gerar-se um composto no estado excitado que emite luz. Não há qualquer libertação de calor se puser, evidentemente, aqui a mão. Depois faço ainda um comentário adicional. Portanto, a emissão, a reação é relativamente rápida nestas condições. Enquanto se está a dar, temos emissão de luz. Assim que a reação está concluída, atinge o estado final, deixa, portanto, de haver emissão de luz. Só um comentário. Vocês veem esta reação no CSI, concretamente. Refiro-me à série de televisão que é utilizada na detecção do sangue, porque aqui intervém ferro e o sangue tem ferro e, portanto, aquela história que vem com o luminol para pesquisar aplicações forenses no CSI é exatamente feito com este composto. Bom, e para concluir, uma outra reação quimioluminescente que também se dá no estado líquido são outras moléculas, ariloxalatos, e que são usados, aqueles bastões luminosos que talvez alguns conheçam, que têm várias aplicações, usos de emergência e sinalização, aplicações militares. Por exemplo, se houver uma fuga de gás numa zona que não esteja iluminada, nós não vamos lá com uma fonte que poderá ser uma luz elétrica e que poderá desencadear uma explosão, porque poderá haver uma descarga, portanto vamos com um bastão destes, por exemplo. E estão aqui exatamente as barras luminosas. Que vão agora ser distribuídas aqui pela assistência. E antes disso, vou citá-las diretamente, sim, que é o seguinte. Portanto, estas barras luminosas têm uma substância fluorescente. Eu vou colocá-las aqui debaixo da lâmpada ultravioleta e vocês vão ver a fluorescência delas. E aqui veem, portanto, a fluorescência direta. Claro que se eu retirar a lâmpada de ultravioleta, nada acontece.
A outra maneira trata-se agora então de fazer a reação química. Nesse caso, foi aquela que estava ali projetada. Cada barra destas contém dentro, os dois reagentes estão separados, as luzes de novo, perdão, em baixo, e quando se dobra a barra, parte-se um tubinho de vidro que está cá dentro, os reagentes misturam-se e a reação começa. E nesse caso então temos a libertação de luz. Se por acaso vocês puserem a barra a se aquecer, se puserem água quente, a reação é mais rápida, como é evidente, liberta mais luz e gasta-se mais rapidamente. Se puserem no frigorífico, a velocidade da reação é mais lenta e, portanto, ficará mais tempo. Vou, portanto, partir a barra para misturar os reagentes e começam a libertação de luz. Ouvem um estalido. E agora, portanto, a reação vai-se dar durante várias horas. Nós temos aqui várias barras de várias cores para vos distribuir e, portanto, façam o mesmo. Tirem-nas do invólucro, dobrem-nas e partam-nas, portanto, e iniciem a reação para depois termos aqui uma imagem de conjunto das barras luminosas de várias cores. Portanto, assim que forem recebendo as barras, podem ir imediatamente abrindo e quebrando e depois, quando todos estiverem já com barras, vamos pedir para levantarem as barras, deixem-se estar sentados. Podem começar já a partir e a misturar a emissão. Quem é que já tem barras? Tem que dobrar com força. Até dar um estalido, sim. Isso mesmo. Então agora vamos levantar as barras para se ver. Levantem as barras, então. Está a direção do autor, se vocês é que vejam. Muito bem. Pronto, e então... Só segundos para aí. Sim. Podemos terminar. Pronto, e então acabamos. Esperamos que tenham gostado.